Olá, estamos aqui novamente para trazer para você um novo estudo. Hoje nós vamos dar continuidade no tema A Constituição do Homem. No vídeo passado, nós vimos que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Depois nós fizemos outro vídeo, acerca da constituição humana. O homem é um ser biopsíquico, social e espiritual. O homem está inserido na família, tem a sua profissão e as suas finanças. Hoje eu quero falar sobre a alma, especificamente dentro da constituição humana. A alma pode ser ativa ou passiva. O grande problema do homem se chama passividade mental. A alma passiva é inoperante. O homem vive numa simbiose, numa dificuldade relacional. O jovem, por exemplo, quando casa, ele quer trazer a figura da mãe para o seu lar. Reclama da comida, da roupa e várias coisas. Por quê? Ele tem uma expectativa, se ele não é curado, de trazer a figura da mãe para dentro do seu lar. E a esposa, do mesmo modo, quer trazer a figura do pai para dentro do seu lar. A figura daquele pai que ela não teve na sua infância. O pai talvez era ausente, eram pais separados, e isso tudo traz consequências danosas para a nossa vida espiritual. Então, a pior coisa para um cristão é ter a alma inoperante. E o que nós devemos fazer para sair dessa situação? E é interessante que a alma inoperante, ela vive no automático. Ela age automaticamente em todas as situações. O homem não tem a capacidade de pensar, de refletir, de escolher o que é melhor. Em muitas situações, essas almas inoperantes, essas almas doentes, são dirigidas pela mídia, são dirigidas pelo pensamento da maioria, ainda que esses pensamentos não sejam os corretos. Mas é interessante essa capacidade reflexiva, de refletir, e para isso a alma do homem precisa estar ativada. O gatilho deve sempre disparar em direção às coisas boas. A outra coisa é que a alma doente torna o homem uma marionete, um robô. É uma Maria vai com as outras. Alguém chega numa pessoa que tem a alma doente e fala assim, vamos numa festa? Aí a pessoa fala assim, vamos. Mas qual seria a reação dela? Onde é a festa? O que vai ter na festa? Drogas, prostituição, ou um aniversário, famílias com valores morais bem estabelecidos, ou não? Então a pessoa que tem a mente passiva não tem essa capacidade de raciocínio lógico e lúcido. Ela acaba sempre caindo, né, no laço do inimigo. E é importante essa pessoa discernir que tudo isso, a passividade, traz preguiça, inaptidão. A pessoa, né, se torna depressiva, desanimada, melancólica e acaba desistindo de muitos propósitos fundamentais da nossa vida. Ela deixa a vida passar, ela fica para trás, não aproveita o melhor que Deus tem para ela. Lá em Isaías, capítulo 1, verso 19, diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então, na realidade, nós temos que ter essa capacidade de ouvir, mas ouvir com condescendente submissão. Mas aqui o texto fala também do desejo. Se você quiser. Na realidade, a mente passiva interfere no desejo. A pessoa não quer nada. Ela vegeta. Ela está bem ou mal em qualquer situação. Às vezes ela fica enclausurada no seu quarto, na internet, dia e noite, não fala com quase ninguém, nem com a própria família. Porque ela sofreu, ela foi aviltada, né, em sua alma. E essa alma doente não reage. Agora, o que nós podemos fazer
para reagir e curar essa alma perebenta. A primeira coisa que a Bíblia nos ensina a fazer é renovar a nossa mente. Mas antes de renovar a nossa mente, nós temos que entregar o nosso corpo a Deus. Lá em Romanos 12, verso 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Esse transformar aqui, olhando para nós, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente, para conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, na realidade, para que essa alma seja curada, ela precisa passar por esse processo de renovação. Ela precisa ser reativada novamente, renovada, curada, restaurada, mas para isso precisa haver uma intervenção sobrenatural no coração do homem. E o homem precisa desejar intensamente isso. Caso contrário, ele vai permanecer doente. Infelizmente, muitas pessoas têm facilidade para guardar rancor, guardar mágoa, guardar ódio, não se relaciona bem. Então são pessoas que têm a síndrome de rejeição, do patinho feio e assim por diante. Porque a alma continua ferida. Se você está me ouvindo aqui agora, se você tem alguma ferida na alma, se você não resolver a questão do perdão, da restauração, a Bíblia fala que o pecado tem que ser esquecido e jogado no fundo do mar, ser abandonado, né, e liberar as pessoas que te feriram você. Se você não fizer isso, você vai continuar preso, manietado em seus costumes errados. E a outra coisa é que o homem precisa passar constantemente por uma transformação. Todos os dias precisamos ter a nossa alma transformada. Lembra do Raul Seixas? Raul Seixas, ele cantava assim: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. O que é uma metamorfose? É uma capacidade que você tem de estar em constante transformação. Antes era uma larva asquerosa, ela passou para o nível de casulo, ela se fortaleceu lá dentro e quebrou as paredes do casulo e se transformou numa linda borboleta para enfeitar o jardim de Deus. Então, essa metamorfose precisa continuar na nossa vida, diariamente. E todos os dias nós precisamos entender que precisamos de mudança. Por exemplo, Skinner, um filósofo, disse que nós somos produtos do meio. Hume, outro filósofo, disse, através da tábula rasa, que se olharmos para um papel em branco e ali formos registrando toda a nossa mente, aquilo que você ouve, aquilo que você faz, a sua educação. Então, aqueles registros imprimidos na nossa mente vão dar os ditames para a nossa vida. Então, essa é a teoria do conhecimento de Hume. A do Skinner é que nós somos produto do meio. Mas René Descartes, outro filósofo, ele diz o seguinte: eu entendo que nós podemos ter influências do registro mental, somos muito influenciados pelo meio, mas ao mesmo tempo nós temos que ser agentes transformadores do meio. Então, isso quer dizer que você pode transformar a sua casa, a sua igreja, a sua célula, o seu trabalho, com a presença do Espírito Santo tabernaculando na sua vida. Grandes coisas podem acontecer na sua vida quando você resolve, decide a passar por esta metamorfose constante. A palavra meta é mudança, morfose é forma, mudança de forma. Lá no mundo éramos pessoas asquerosas, maldosas, corrompidas. Agora com Cristo a Bíblia diz: aquele que pecava, não peque mais, aquele que mentia, não peque mais.
Agora somos um cidadão dos céus, conectados com Deus para fazer a obra de Deus. A outra palavra grega que eu quero citar aqui é a palavra metanoia. Meta, mudança, noia, no grego é nous, que é a palavra mente. Então, mudança de mente. Tem uma cantora goiana que canta uma música bem interessante, o nome dela é Maria Eugênia. Ela canta assim: não se iluda, nada muda se você não mudar. E eu quero falar para você hoje, se você deseja que a sua família viva melhor, a sua igreja, o seu trabalho, comece uma mudança a partir de você mesmo. Você quer que o mundo mude, que o mundo comece a mudar a partir da sua vida. Nós precisamos, de fato e de verdade, sermos realmente transformados pela palavra de Deus. E é interessante que quando nós decidimos a passar por esta mudança, nós passamos a gostar, a desejar uma vida nova todo dia. A Bíblia fala assim: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo João, falando com Nicodemos, ele disse que que Nicodemos deveria nascer de novo. E ele diz: como eu vou nascer de novo sendo velho? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Aí Jesus fala para ele a seguinte frase: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, a água é a palavra de Deus. O Espírito é a vida eterna de Deus, tabernaculando no nosso coração. Então, meu querido telespectador, que Deus possa nesta noite falar poderosamente ao seu coração. Que a sua alma seja uma alma ativa, operante, destemida, corajosa, intrépida, e que você possa penetrar nos oráculos de Deus para ter uma vida melhor, mais abençoada em todas as áreas. Que Deus te abençoe e não deixe de colocar o like aí no nosso canal para que você possa receber outros vídeos posteriormente. Que Deus te abençoe rica e poderosamente.